Amém? Então Salomão assumiu o reinado no lugar de seu pai. E o que aconteceu naquela circunstância que antecedeu ele assumir o reinado? Davi queria fazer uma casa, um templo do Senhor, amém? E o Senhor disse, não, você não fará, porque na realidade suas mãos estão sujas de sangue. Porque ele era um guerreiro. E o Senhor disse, teu filho, que herdará o trono, ele construirá um templo ao Senhor. E esse filho foi Salomão, né? E nós vemos que ele tinha recém assumido o reinado. E ele estava preocupado com aquilo que ele precisava fazer neste reinado. E ele então fez uma oração ao Senhor. Uma oração que ele pediu de todo o seu coração. O quê? Vamos abrir a palavra, está em realmente 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. E o Senhor, ele pediu sabedoria. Ele pediu o quê? Sabedoria para poder governar o povo com justiça, com equidade. Isso agradou o coração do pai, imensamente agradou o coração do pai. E o Senhor respondeu. Esta palavra, versículo 10, pareceu bem aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Esta palavra, disse-lhe Deus, visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também, até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então acordou Salomão e percebeu que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. É muito interessante a palavra de Deus, porque quando nós começamos a ler esses primeiros versículos, falou Deus, parecia que era uma revelação. Mas quando nós chegamos no versículo de número 14, nós vemos que ele fala, ele despertou de um sonho. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre o sonho de Deus e o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Todos nós temos sonhos, amados, sim ou não? Né? Desde uma criança, talvez como Noah, tão pequenininho, mas ele deve ter sonhos do tamanho proporcionais a ele, né? Talvez uma escolinha, aos ver os amiguinhos, sei lá, né? Mas nós vamos ver que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos tendo sonhos, amados. E o que é sonho pela palavra do Senhor? Nós podemos entender sonhos de diversas maneiras. O sonho pode ser uma advertência, sim, né? Às vezes o Senhor nos dá um sonho, advertendo de algo que vai acontecer para que a gente possa orar e aquilo não vir a suceder, certo? Mas outras vezes o sonho também pode ser um ensino do Senhor, mas também pode ser uma correção. O sonho também pode ser uma correção para nos colocar o quê? Nos trilhos do Senhor, na rota do Senhor. Mas existem sonhos, como esse na vida de Salomão, que foi um sonho o quê? De revelação, o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você, como eu, né, como qualquer um de nós, possa não ter sonhado com alguma coisa, ou Deus falando com você, mas às vezes você recebeu uma palavra profética. Outras vezes o que o Senhor te revelou pela palavra, algo que poderia ser o quê? Exatamente para a tua vida. Ou alguém o quê? Profetizou isso também na sua vida. Deus, de uma forma ou de outra, fez com que um sonho nascesse no seu coração. Sim ou não? Todos nós. Amém? Nós, enquanto mãe Déboras, o que nós queremos, amados?
Qual que é o nosso sonho? Nossos filhos aos pés do Senhor, firmes, sustentados pela graça de Deus e permanentes na presença do Senhor. Mas existem outros sonhos. Você pode ter um sonho profissional. Eu tive um sonho profissional, você também teve um sonho profissional. E eu quero te perguntar, até onde você foi? Cumpriu o seu sonho? Ou você foi além dele? O que você me diz? E nós vamos ver o que Deus vai trabalhando, amados, nas nossas vidas, através desses sonhos. Mas eu quero te dizer o que algo aconteceu aqui com Salomão. Quando a palavra de Deus fala assim, ele despertou, é algo importante que nós temos com relação aos sonhos da nossa vida. Porque o que nós precisamos entender? Que existe um momento determinado por Deus para que aquele sonho ocorra. E o que nós precisamos? Discernir o momento do Senhor, o tempo de Deus para o cumprimento daquilo. E Salomão discerniu exatamente, esse é o tempo de Deus para a minha vida. Eu pergunto para você, meu amado, minha amada, nessa noite, você está sendo capaz de discernir o tempo de Deus na sua vida? Tem gente que pode dizer, estou velha demais, estou nova demais, estou cansada demais. Eu quero te dizer, amados, que não existe isso para Deus. Deus não chega adiantado e não chega atrasado. Deus chega no momento exato para você e para mim, para cumprir o sonho de Deus para você. Muitas vezes nós podemos pensar assim, nossa, meu sonho, né? Alguns, o pastorado, outros o quê? Ser ministro de louvor, outros, sei lá, ser um mestre, outros ser um professor. O sonho pode ser o quê? Dos mais variáveis. Eu vou dizer por mim mesma. Assim que eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu disse ao Senhor, sabe qual foi? Senhor, eu não quero ser professora. Tudo que eu não quero é dar aula. O Senhor falou, vou te ensinar algo. Quem manda aqui sou eu, né? O Senhor fez isso comigo. E o que o Senhor fez? O Senhor me levou para o caminho da docência. E aí, amados, eu descobri o propósito de Deus na minha vida, que era pregar o Evangelho para os meus alunos universitários. Propósito de Deus, no coração de Deus. E o tempo era aquele. Eu precisava pegar aquilo no tempo correto. Nossos sonhos, amados, de Deus para nós, não são sonhos atrasados. Não se julgue velho demais, não se julgue novo demais para isso. Vamos pegar Noé, amados? Vamos pegar Noé? 100 anos. Noé tinha 100 anos. O Senhor olhou para ele e falou, Noé, você vai construir a maior igreja do mundo. E para construir essa igreja, você vai precisar de 20 mil árvores para fazer madeira. Porque você vai construir um lugar que vai abrigar muita gente da face da terra. O Senhor abordava todas as criações, tudo aquilo, né? Mas o Senhor sabia que daquele remanescente de Noé nasceria todo um povo que vinha servir a Deus. Amém? E o que aconteceu? Noé tinha 100 anos, amado. Ele tinha ânimo. Estava velho demais? Aparentemente sim. Mas eu quero te dizer que o sonho de Deus para a sua vida não tem idade. Aleluia. Vou dizer de novo, o sonho de Deus para a sua vida não tem idade. Glória a Deus. E se o Senhor te disser, faz isso, faça. É a vontade do Senhor, vai te fazer prosperar nisso. Amém? E lá foi Noé, amados. Lá foi Noé. Noé o que? Se preparou, ele cortou a árvore, e muitos diziam assim, tá louco. Alguém perguntava para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou cortando árvore, porque eu vou construir a maior igreja do mundo. Você está louco? Olha a sua idade, você está velho demais para isso? Ele não se importou. Ele olhou
daquilo que Deus tinha lhe dito. E segurou aquilo com todas as forças das suas mãos. E construiu a arca. Amados, ele levou 100 anos construindo. Vocês imaginam o tanto de gente que desestimulou ele? Vocês podem imaginar? O tanto de gente que foi lá e disseram: você está louco? Para que isso, cara? Que maior igreja do mundo que é? Não tem nada a ver. Mas vamos voltar para Salomão. Eu quero te dizer, amados, que Salomão determinou a observar o tempo de Deus para aquele sonho e propósito na vida dele. Que o Espírito Santo de Deus também te dê esse discernimento. Lembre-se, nunca é tarde demais. O sonho de Deus não tem data de validade. Amém? O que aconteceu? Ele tomou uma atitude. Quando fala assim, ele despertou, na realidade ele tomou consciência, não só do tempo de Deus, mas que ele também tinha que tomar uma atitude. Sim? Qual que era a atitude que ele tinha que tomar? O pai tinha deixado a planta do templo pronta, Davi deixou a planta pronta. Nós vamos ver o quê? Ele já tinha levantado um monte de madeira, um monte de ouro, um monte de prata, um monte de pedras preciosas. Ele tinha tudo isso. O que cabia a ele? Organizar-se. Salomão precisava organizar toda a estrutura de engenharia para poder construir aquele templo. E nós vamos ver o quê? Que, por exemplo, ele pegou 80 mil homens e pôs para trabalhar para ele. É mole? 80 mil homens. Ele tinha 30 mil homens que cortavam madeira para eles. Era um mês eles trabalhavam, 2 meses descansavam. Iam revezando esses turnos. 30 mil homens. Ou seja, você vai dizer assim: nossa, realmente foi um trabalhão. Foi um trabalhão muito grande. Mas lembre-se, ele pediu sabedoria e governo ao Senhor. E o Senhor disse que além daquilo que ele tinha pedido, ele daria muito mais. Bens, riquezas, presta atenção nisso. O Senhor lhe daria muito mais. Amém? E nós vamos ver o quê? E ele realmente conseguiu fazer tudo isso. E o que ele precisou, amados? Quando nós temos um sonho, acontece assim? Não. Em primeiro lugar, o Senhor vai gerando dentro de nós. Sim ou não? O Senhor vai gerando dentro de nós. O Senhor mostra o que você tem que fazer. Você coloca o pé no arado. Sim? Mas você também precisa ter paciência. Você precisa ter paciência, amados. Porque não é no estalo que as coisas acontecem. Nós entramos no tempo de Deus, mas a concretização disso vai requerer de nós paciência e o quê? Perseverança. Amém? Se você quiser o teu sonho, você vai precisar de paciência e perseverança. Amém? E você vai ver o quê? Que ele conseguiu construir aquilo. Ele conseguiu construir o templo. E o que aconteceu? A glória de Deus veio quando o templo estava pronto. Sim ou não? Sim. Sabe o que isso representa? Quando nós fazemos o projeto de Deus para as nossas vidas, Deus entra com a glória dele na sua e na minha vida. Amém? E nós vamos ver, amados, daí você vai dizer assim: não, Salomão era muito rico, para ele foi fácil, em termos foi fácil. Ele apresentou esses obstáculos, né? Mas foi em termos fáceis, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha bens, ele tinha governo, ele tinha sabedoria. Sim, mas vamos pegar outro homem, José. Vamos entender, amados? José teve 2 sonhos, sim ou não? Tá? E o que aconteceu? Amados, aquilo foi a motivação da vida de José. Tudo que aconteceu com ele foi direcionado no alvo do sonho que Deus tinha dado, dos sonhos que Deus tinha dado para eles. E nós vamos ver o que ele era, amados, um adolescente. Mas vamos ver o caminho de José? Nós vamos ver, amados, que quando nós temos um sonho, você e eu quero te dizer uma coisa:
existe um matador de sonhos. Satanás é matador de sonhos. E ele vai usar de artimanhas para você perder o seu sonho e a visão do propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dar uma boa nova. O diabo é perdedor. Cristo Jesus é vencedor. E te declara que você é vencedor em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós vamos ver o que aconteceu com José. Qual foi o primeiro obstáculo que realmente Satanás levantou depois que ele teve os sonhos? Levantou uma inveja e ciúme com seus irmãos todos, sim ou não? Sim. O que os irmãos fizeram? Traição. Um dos argumentos de Satanás, amados, uma das estratégias que ele tem, é usar pessoas que te traem. E eu pergunto para você, quem que te trai? É o de longe? É o de perto. Ele foi traído pelos seus irmãos. Foi desprezado pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo. Isso é outra situação que ele vivenciou. Ele foi para lá como um escravo comprado, o pior dos escravos. É assim que ele chegou no Egito. E o que aconteceu? Ele teve uma visão dos sonhos dele e manteve o foco. Onde ele ia, o foco dele era no sonho. Você mantém a visão no seu sonho? Eu te pergunto essa noite, você está mantendo os seus olhos na visão de Deus da sua vida? E o que aconteceu? Ele teve uma segunda circunstância na vida de José. Uma proposta fácil. Sim, a esposa de Faraó, né? Deita comigo, né? Ele se esquivou daquilo, porque ele não tirou os olhos do propósito, do sonho que Deus lhe deu. Amém? Ele não se deixou levar por propostas fáceis. Presta atenção, meu amado, minha amada. Quando você tem um sonho, cuidado, porque o diabo vem com proposta fácil para você. Ele vem te dando algo bonito, né? Algo bonito, algo fácil, mas que te leva à derrota. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Não olhe somente a proposta, olhe de quem vem a proposta. Olha bem de quem vem a proposta. Amém? Mas o que aconteceu com ele? Ele se portou, amados, com excelência. A atitude de José foi de excelência. Tudo que ele fazia era com excelência. Ele tinha um alto cargo na casa do faraó por causa da excelência dele. E o que aconteceu? Um terceiro argumento de Satanás contra o seu sonho, contra o meu sonho. Injustiça e sofrimento. Presta atenção. Injustiça e sofrimento. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O servo do Senhor não nasceu para ficar sofrendo a vida inteira. Ele nasceu para passar pela luta e vencer. Aleluia. Amém? Ele nasceu não para ficar sofrendo, mas para passar pela luta e vencê-lo. O que aconteceu? Ele foi colocado naquela prisão. Quantos anos ele ficou lá, amados? 3 anos? 2 anos? Não sabemos, a palavra de Deus não nos fala. A palavra de Deus não nos fala o tempo que ele permaneceu lá. Mas o que aconteceu naquele período? Ele manteve o foco. Lá na prisão ele se manteve sendo excelente. Amém, amados? Ele não perdia o foco do seu sonho dado por Deus. E lá o que aconteceu? O copeiro e o padeiro, lembra? O copeiro e o padeiro, né? Tiveram sonhos, ele interpretou os sonhos, né? O padeiro ia ser morto daí 3 dias, o copeiro ia ser restituído no seu cargo. E ele disse: não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim quando você sair daqui. O que aconteceu com o copeiro? Tchau e bênção. Tchau e bênção. Nem se lembrou deles. Amados, presta atenção.
aquilo que alguém vai dizer assim: cadê teu sonho? Cadê teu sonho? Vai desprezar o teu sonho, amados. Vai desfazer o teu sonho. Nós vamos encontrar isso na nossa vida, ao longo de toda a nossa vida. E agora o Senhor me traz à mente uma situação que eu vivi no meu curso de mestrado. Assim que eu comecei o curso, eu tive uma grande dificuldade na parte de histologia, porque eu não tinha tido histologia, o quê? Com um microscópio, etc. Não, eu não tinha tido isso. Então eu cheguei na faculdade em Bauru e eu tive dificuldade nisso. E eu me lembro que o meu orientador me chamou e a primeira prova eu me saí mal. Eu não fui bem naquela prova. E eu estudava até de madrugada e o meu orientador me chamou. E ele disse para mim assim: Nancy, eu acho que é bom você desistir do curso. Desse jeito. Eu acho que é bom você desistir do curso, porque eu acho que você não vai dar conta de acompanhar. Acontece que o curso foi um sonho de Deus para mim. Deus abriu as portas para que eu entrasse. Eu me lembro que eu pus as duas mãos na escrivaninha do meu orientador. E eu olhei bem para ele e falei assim: o senhor não conhece o Deus que eu sirvo. Olhei bem para ele, bem nos olhos e falei: me aguarde. Sonho de Deus. Outra, foi uma palavra forte. Foi uma palavra muito forte. Mas eu não desisti, porque eu sabia quem tinha me posto lá. Eu sabia que o Deus eterno me sustentaria e me faria dar a volta por cima. Como fez esse mesmo orientador, amados. Quando eu defendi a minha tese com ele, ele olhou para mim e falou: filha, desse jeito, filha, eu gostaria que a minha filha fosse como você. Amados, sonho de Deus, hora de Deus, tempo de Deus, perseverança em Deus. E o que eu propus no meu coração? Eu vou fazer, eu vou dar o melhor de mim. E dei o melhor de mim. E esse professor reconheceu isso. E eu louvo a Deus por isso. Mas vamos voltar aqui com José, amados. O que mais que aconteceu com José? Nós vamos ver o quê? Que ele foi de novo traído pelo copeiro. Largou ele lá abandonado em sofrimento. Mas ele, amados, não olhava para o sofrimento nem para o momento. Ele olhava para o sonho de Deus na vida dele. E perseverou. Ele perseverou. Até que o Senhor o tirou dali. E qual que era o sonho deles, vocês se lembram? Que os irmãos, o pai e a mãe, estariam o quê? Prostrados diante dele. Todos zombaram disso. Mas ele chegou lá. José chegou lá, amados. Aleluia. A despeito de alguém que dissesse assim: esquece, você nunca vai ser nada. Eu quero te dizer, se você ouviu essa palavra, em algum momento, principalmente os jovens aqui, se você ouviu essa palavra, anula em nome de Jesus. Se alguém te disse que você não vai ser nada, não aceite, porque Deus quer fazer de você tudo. Deus quer fazer de você tudo. E nós vamos ver, amados, que isso é uma coisa extremamente importante. Nós temos a nossa visão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu me lembro, vou contar alguma coisa minha aqui, eu me lembro que quando eu terminei o colegial, eu pensava em fazer medicina, amados, os caminhos de Deus, né? E minha mãe dizia assim para mim: filha, não dá, porque você teria que... Eu queria fazer em Curitiba, na Federal. Ela falou: não tenho condições de te bancar lá, de forma alguma. Você faz odonto aqui. Faça odonto aqui. E eu entendi aquilo, amados. Depois, no primeiro ano de faculdade, fim do primeiro ano, eu me converti. E eu entendi que a voz da minha mãe tinha sido a voz de Deus para mim. Amém. Amém? E que o Senhor me levou pelos caminhos que Ele quis, amados. Aquilo que eu dizia, não, foi o que eu aprendi a fazer.
E eu louvo a Deus por isso. Eu quero te dizer, amados, que José também atingiu o seu alvo. Os seus irmãos, por caminhos que Deus só é capaz de preparar. E Deus tem caminhos preparados para os seus sonhos, amados. Deus tem caminhos preparados para os seus sonhos. Talvez você pense assim: o meu sonho é ver os meus filhos diante do Senhor. O Senhor me prometeu, e prometeu mesmo pela palavra de Deus. Ele prometeu para nós os nossos filhos diante do Senhor. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é tão grande e poderoso que Ele salva teu marido, teu filho, teu neto, teu bisneto, de geração em geração. E eu ouvi um exemplo de um pastor que eu fiquei maravilhada. Esse pastor contava acerca de um grande, o maior jogador de golfe dos Estados Unidos. E que um rei árabe contratou esse grande jogador para ensiná-lo a jogar golfe lá na Arábia. E ele ficou um tempo lá com este senhor ensinando-o a jogar golfe. E esse senhor, quando terminou o período, foram alguns meses, e o que aconteceu? Quando terminou aquele período, os dois se tornaram amigos. E o rei entrou e perguntou para ele assim: escuta, eu quero te dar um presente. O que você gostaria de ganhar? E a casa do rei, amados, era toda em ouro. As camas eram de ouro. As mesas tinham revestimento de ouro. Tudo tinha ouro, porque existia muita riqueza, né? O que o jogador pensou de golfe? Um taco de ouro. Eu quero um taco de ouro, pensou, né? Mas não falou nada. Ele falou: não, algo relacionado com o golfe. Foi a palavra que ele deu. Ele voltou para os Estados Unidos. Primeira semana, nada do presente. Segunda semana, nada do presente. Terceira semana, nada do presente. E ele pensava: o rei me esqueceu. Ele esqueceu a promessa que ele me fez. Até que na quarta semana, amados, chegou uma caixinha. Chegou uma caixinha bem pequena. Ele falou: nossa, o que será que o rei me mandou? O que será que o rei me mandou aqui? Eu achei que era um taco de golfe de ouro. Será que ele me mandou uma bolinha de ouro? Uma bolinha de golfe de ouro? Né? Quando ele abriu, o que tinha lá dentro? A escritura do maior estádio de golfe dos Estados Unidos, que ele comprou e deu para o jogador. Amados, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O plano de Deus é muito maior do que o seu. Que a visão do Rei Jesus para você é muito maior do que você pode imaginar. A visão do Rei e os planos do Rei para você e para mim são muito, muito, muito maiores do que nós súditos podemos imaginar. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. Eu te convido a ficar de pé agora. Nós vamos estar orando ao Senhor. Que a palavra continue fervendo no seu coração, né? E produzindo a boa obra que ela está destinada, porque com certeza a palavra de Deus é perfeita. É perfeita. Amém? Eu não sei quais são os seus sonhos. Estou olhando o Jean aqui. Estou olhando o Jean. E estou olhando, amados, e estou vendo o plano de Deus na sua vida, Jean. Eu estou vendo como você tentou sair do plano de Deus, mas Deus te pegou no novo. Sim ou não? Consegue ver isso, meu irmão? Tempo, plano, sonho de Deus. Amados, não é só com Ele, é com você e é comigo. E nós vamos buscar o nosso alvo. Manter os nossos olhos no nosso alvo. Porque maior é o Senhor. E lembre-se, na cruz,
ele levou tudo aquilo que era obra de Satanás. A palavra de Deus em 1 João diz assim que o Senhor Jesus veio desfazer todas. Eu quero que você repita: todas as obras do diabo. Amém? E que o Senhor declara para cada um de nós que nós somos vencedores por Cristo Jesus. Amém? O diabo pode até tentar, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nunca é tarde. Não olhe para você achando que é impossível ou que está difícil demais, porque assim como Salomão pediu sabedoria e governo, o Senhor vai dar estratégias e saídas para cada um de nós. Amém? Amém? Fecha os teus olhos. Nós vamos estar orando. Pai eterno, Deus Santo, infinita é a tua bondade e a tua misericórdia. Nós olhamos para a cruz vazia e sabendo que o nosso Redentor vive, Senhor. Sabendo que Cristo Jesus já morreu por nós para que nós tivéssemos vitória, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque antes mesmo que nós nascêssemos, o Senhor tinha um plano, um propósito para as nossas vidas, ó Pai. E o Senhor nos chama pelo nome. Muito obrigado, ó Pai querido, porque verdadeiramente a Tua palavra fala que nós não nos achegamos a Ti, mas Tu te achegastes a nós. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que aprove a Ti, ó Pai, olharmos com misericórdia e tornar possível os sonhos do nosso coração. Pai querido, cada um aqui que teve um sonho, cada um que teve um propósito de Deus, cada um que teve um chamado, ó Pai, que o Senhor esteja confirmando isso nos seus corações. Pai querido, que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos alcance, revela a grandeza dos Teus propósitos. Pai querido, em nome de Jesus, desvenda diante dos nossos olhos o tempo e o modo do Senhor. O tempo, Senhor Deus, de cumprimento da Tua palavra e do Teu propósito. Querido Deus, nós clamamos porque sabemos que Tu és poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Sim, o nosso Rei, o nosso Deus, nos diz que os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, ó Pai querido, que não nos deixa perecer, mas que nos tem sustentado com a Tua destra e com a Tua misericórdia. Que hoje, Senhor Deus, a Tua palavra traga alento, renove, Senhor, renova dentro de cada um as expectativas do sonho, a decisão para caminhar em direção ao sonho. Capacita, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós sabemos que muitas vezes, Senhor Deus, o Senhor não nos revela tudo, mas o Senhor vai nos revelando gradualmente, Senhor, a Tua vontade. Pai querido, dá-nos entendimento. Assim como, Senhor, Salomão precisou de entendimento, assim como José precisou de entendimento, assim como Noé precisou de entendimento, dá-nos entendimento no Teu tempo, Senhor Deus, e daquilo que o Senhor quer realizar em nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, profetizamos sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre o lar de cada Débora, Senhor Deus, de cada um dos nossos amados irmãos que estão aqui, Senhor Deus, de cada jovem, de cada criança. Nós profetizamos, Espírito Santo de Deus, filhos benditos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que clamam a Ti e sejam salvos, cheios do Teu Espírito Santo, colunas ornamentadas no Teu palácio, Senhor Deus. Pai querido, nossos filhos são prósperos em paz, ensinados do Senhor, valentes e valorosos, ó Pai, pelo Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor aplana o caminho daquele que teme ao Senhor, que os lares dos nossos filhos, Senhor Deus, exaltem o Teu santo nome, sejam altares benditos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Muito obrigado, ó Pai, porque as tuas promessas são fiéis para todo sempre. E tendo dito, o Senhor fará. Tendo dito, o Senhor fará. Muito obrigado, ó Pai. Nós já chamamos a bênção da existência, Senhor, da salvação dos nossos filhos, da libertação dos nossos filhos. Pai querido, porque o Senhor nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nossos filhos, Senhor Deus, conhecerão a verdade e serão libertos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos dá uma geração bendita. O Senhor transforma essa geração, Pai. E nós clamamos a Ti, que o Senhor derrame do Teu Espírito, conforme a Tua palavra, no livro de Joel. Que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre os seus servos, sobre as suas servas. Que os velhos sonhariam sonhos. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações, nossas mentes, para os sonhos de Deus. Pai querido, que os nossos filhos, os jovens, profetizariam. Pai, em nome de Jesus, abre a boca dos nossos jovens. Abre as bocas dos nossos jovens para profetizarem com ousadia, Pai querido, ouvindo a voz do Teu Espírito, Senhor, e andando segundo os Teus planos e propósitos, ó Deus. Nós te pedimos nessa noite, dá-nos uma unção de ousadia, Pai. Dá-nos uma unção de ousadia nessa noite. Que o Senhor esteja falando nos nossos corações, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua benignidade, Pai. Nós clamamos por essa geração, uma geração bendita do Senhor, de reis e sacerdotes diante da Tua presença, ó Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua promessa nos diz, Senhor, que o Senhor nos abençoa até 1000 gerações daqueles que temem o Seu nome. Muito obrigado, porque serão gerações e gerações benditas do Senhor, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, ó Pai. Nós te bendizemos, porque um dia o Senhor nos amou, um dia o Senhor teve um sonho conosco. Pai querido, nós chamamos a existência esse sonho, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu tenho aqui algo para fazer hoje. Vou pedir, você pode me trazer essa tacinha, fazendo um favor? Eu tenho aqui, amados, algo que eu gostaria de fazer. Pena que nós temos poucas Déboras aqui, né? Mas isso não quer dizer que as demais irmãs não podem pegar. Aqui eu tenho o nome dos jovens, dos adolescentes e das crianças da igreja. Nós, né, Paula, estamos orando intensamente que o Senhor levante essa geração, amados. Nós estamos gemendo diante do Senhor, que o Senhor levante, guarde as nossas crianças, proteja as nossas crianças e guarde os nossos adolescentes. Nós estamos vendo tanta coisa, né, favorável, como diz, né, como acabamos de falar, propostas fáceis. Muitas propostas fáceis. Que os nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos netos, nossos bisnetos, amados, sejam salvos e, além de salvos, tenham discernimento do Senhor para se livrarem das tentações de Satanás. Amém? Eu gostaria de convidar que cada uma pudesse pegar 2 desses corações. Vai sobrar ainda 2 corações para cada uma, e que nós estivéssemos orando. Os meninos não vão pegar, nem o Davi, nem a Giovana vão pegar. Nós, adultos, é que vamos pegar isso aqui, vamos estar com um compromisso de oração por esses jovens, pelas crianças e pelos adolescentes. Amém? Eu vou te convidar, eu vou segurar a taça porque está difícil de sair aqui de cima. Amém? E que o Senhor continue falando conosco. Amém? Eu vou segurar essa taça ali, vocês vão estar pegando, mas eu vou dar a bênção final. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti e sobre a sua casa. Que a comunhão do Espírito Santo seja no meio da sua família,
no meio da igreja, no meio, Senhor Deus, do teu povo. Pai querido, nós te agradecemos e damos graças a Deus por isso, porque de geração em geração tu és bendito. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os passos de cada um de nós, que o Senhor confirme as obras das nossas mãos e que o Senhor venha com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Nós vamos estar aqui realmente